geografia, para falar um pouco sobre integração econômica, certo? Esse conceito de integração econômica, ele se aplica normalmente a fenômenos de cooperação e unificação entre dois ou mais países. Ou seja, de união, certo? Se dois países vão se unir, normalmente de forma econômica, obviamente, certo? Nós temos o que a gente costuma falar de integração econômica nacional, né? Ou seja, que acontece dentro das fronteiras do mesmo país, dentro do mesmo país. A internacional, que é a mais frequente e implica a participação de um número restrito de países, e a mundial, que engloba um número elevado de países, né? A escala, obviamente, mundial. Normalmente, quando a gente está falando de integração econômica, a gente costuma estar falando sempre de integração econômica internacional. É a mais comum de se falar, certo? A nacional é muito pouco falada, ok? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a internacional e a mundial. A integração econômica mundial, ela é normalmente efetuada, né, com base num princípio de não discriminação, de não discriminar, ou seja, de igualdade entre um grande número de países aderentes, né, relativamente a determinados aspectos da sua vida econômica. A gente tem um exemplo, né, dessa integração econômica mundial que é eu não sei se fala GATT ou GATT, não sei, mas é GATT, né? Eu também não sei falar o nome em inglês, General Agri, alguma coisa assim. Mas o que seria isso? Seria um acordo de escala planetária, embora alguns países não tenham ainda ratificado isso, né? Mas que tem como objetivo primordial, né? O principal objetivo é a diminuição das barreiras alfandegárias, né, impostas por muitos países, a importação de bens, construindo assim um comércio internacional, certo? A integração econômica internacional, né, que, como eu disse, é a mais falada, é a principal, ela é aplicável em um número restrito de países. Os elementos essenciais à integração de mercados através do desmantelamento de barreiras, ou seja, né, quebrar essa barreira sobre a circulação de bens, serviços e fatores, né? As razões para a unificação de espaços econômicos internacionais tem normalmente a ver com duas ordens, né? Duas ordens de razões. O aumento do peso a nível mundial através da união de esforços e questões de racionalidade econômica, ou seja, a integração pode proporcionar ganhos importantes através de uma especialização mais adequada à realidade de cada país, né, do alargamento de mercados e, eventualmente, o aproveitamento de economias de escala, do aumento da concorrência dentro da área integrada, da melhoria de termos de troca com países terceiros. Assim, eu li isso aqui. Então, essa integração econômica, ela pode se traduzir de várias formas concretas, né? Sendo a mais comum dela, as mais comuns, na verdade, né? A gente pode falar primeiro da zona de comércio livre. Ela se caracteriza pela livre circulação dos bens produzidos internamente e pela possibilidade de cada um dos intervenientes definir autonomamente a sua política a países terceiros, certo? Aquela política que você vai fazer de cara a países terceiros. Aí tem a União Aduaneira, que além de livre circulação de bens e serviços dos países participantes, ela implica a existência de uma política comercial externa comum, certo? E aí vem o próximo, que é o mercado comum, que acrescenta, né, a essa
sobre essa união aduaneira a livre circulação de fatores, ou seja, a mão de obra, essas coisas. A união econômica aí tem a união econômica que vai corresponder ao mercado comum, onde existe cooperação e unificação das políticas econômicas mais importante. E aí a gente tem a união econômica, que corresponde ao mercado comum, onde existe cooperação e unificação das políticas econômicas mais importantes. Aí a gente vai ter a união monetária, que corresponde a um mercado comum com taxas de câmbio fixas entre os aderentes e convertibilidade total das moedas, eventualmente com a criação de uma moeda única, né? E aí a gente tem a união econômica e monetária, que vai corresponder à junção da união econômica e da união monetária. União econômica total, que implica a existência de um nível de integração idêntico ao de uma economia nacional, eventualmente com o federalismo governativo, né, com toda uma burocracia, mas que seria a mesma coisa da gente estar aí fazendo essa união com os nossos outros estados, né? Com os estados. Bem, gente, esse conteúdo é um pouco longo, certo? Então, eu vou parar por aqui. Beijinho. E até o próximo.